Salve, minha galera, vamos aqui nos ajeitando para a nossa live. Vamos nos ajeitando para a nossa live. Uma live em tanto quanto especial essa. Não está no nosso script a live, mas é um fato, um tema, né, de altíssima relevância que merece toda a nossa atenção, né? Vamos trabalhar esse tema aqui de grande relevância. Vou arrumando aqui o nosso estúdiozinho particular para deixar tudo nos conformes para a nossa live. E aí, tudo bom? Boa noite a quem está chegando aí para nossa live extra sobre esse fato aí importantíssimo que aconteceu. Vamos bater um papo, né, bem interessante, um papo trazendo algumas informações. Grande Ilhéus, grande Pantera, e aí, meu irmão? Bia, vamos conversar, né, sobre essa questão. Vamos aí, tem algumas pessoas que estão pedindo para chamar outras pessoas e vamos esperando e vendo, né, o que pode acontecer. Boa noite, meu querido Sandro, né? Vamos discutir aí sobre essa questão aí que está tomando conta das pautas de todos os criminalistas, né, de tudo que estamos discutindo aí sobre essa decisão. Claro, pode fazer os questionamentos. Assim que eu acabar de falar, estará à frente e poderosíssima todas as perguntas que quiserem serem feitas poderão ser feitas sem problema nenhum. Terei o maior prazer em respondê-las, né? Satisfação imensa. Vamos começar a esperar só um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar a nossa live sobre esse caso aí em relação ao estupro culposo, né? Essa discussão, estupro culposo, que está dominando todas as discussões jurídicas nesse dia de hoje. Também surgiu uma outra decisão, eu vou até fazer um vídeo sobre uma outra decisão polêmica também que surgiu, né, sobre a questão do estupro vulnerável só pode com conjunção carnal, também é um outro ponto importante aí que surgiu e nós vamos discutir bastante, né, vamos falar sobre isso. Então, esperando só o pessoal chegar aqui, né, enquanto eu me ajeito, em homenagem à minha filha, né, escrito painho na camisa, fazer um comentário agora, logo, sobre primeiro passo. Estão questionando a postura do advogado. Vamos parar um pouco do advogado, a gente vai chegar nele. Vamos pensar primeiro aqui a postura do magistrado. Vamos pensar primeiro a postura do magistrado. Tá? Primeiro é a postura do magistrado. O que é que o magistrado... Por que o magistrado deixou chegar a esse ponto? O magistrado, ele é supra partes. Ele é equidistante. Ele é perto e longe ao mesmo tempo. Detalhe importante. A conduta dele, do magistrado, foi o quê? Foi tão relevante que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, olha, o Gilmar Mendes, ele simplesmente está pedindo para que seja instaurado um procedimento administrativo frente ao magistrado. Então, o primeiro passo a ser discutido nesta situação é o quê? É a postura do magistrado em relação àquele fato que aconteceu. Primeiro passo. O magistrado ele tem que zelar pela audiência, pelo bom andamento da audiência e pelo respeito entre as partes. Qualquer ato que venha a exacerbar, a sair do mínimo, a sair do aceitável, aí sim você tem que ter o magistrado ali para, coibir. O magistrado, ele é o garantidor, ele é a figura do Estado. São três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O MP não é um quarto poder. O MP é um braço do executivo.
Tá? Então, o primeiro passo é você entender a omissão do magistrado, que deve sim ser apurada pelo CNJ. É o primeiro. O magistrado apenas e tão somente apenas pontuou o seguinte: 2 pontos. Vamos parar para você se recompor. Isso não é postura do magistrado. O magistrado teria que ter pedido para ter a urbanidade. Para ter o quê? Para ter o respeito com a situação e com a vítima. Vamos pegar o caso dela em particular, mas nós vamos falar de todas as vítimas. Toda e qualquer. Ainda mais. Vou falar um comentário para vocês. A insensibilidade do judiciário, em alguns casos, ou da estrutura da vitimização secundária, ela é importante. Sabe por quê? Olha só o que acontece. Eu já fiz um processo, tá, em que eu vi uma situação daquela. Uma jovem, eu era assistente de acusação, uma jovem sofreu a violência praticada pelo pai e, pasmem, era um juiz, um promotor, um advogado e um advogado assistente, que era eu. Não tinha uma mulher em audiência. Imagine, se com Mari Ferrer, que é adulta, uma jovem adulta, 21 anos, imagine com uma criança. Então, a estrutura do judiciário agora está melhorando. Então, o primeiro passo é você ter a noção daquilo que aconteceu, a omissão do judiciário. Ponto. Segundo ponto importante antes de adentrarmos ao mérito. Tem assistente de acusação. Existia um assistente de acusação. Tinha um assistente de acusação. E ele não interveio. O que é que aconteceu com o assistente de acusação, gente, nesse sentido? Tinha um assistente de acusação. Não estamos no mérito ainda, vamos chegar lá. Assistente de acusação é o advogado contratado por ela. Por ela. Advogado contratado por ela. Ponto. Agora, o promotor, que é uma autoridade, representante, um braço do executivo, o órgão acusador, também quedou-se inerte. Por fim, vamos para cá, vem para cá, o advogado. A conduta do advogado, pela estrutura e pela idade, é a postura que ele está sempre acostumado a fazer nos crimes sexuais. Nos crimes sexuais, aquela postura é de levar a vítima, na verdade, a ser autora. Então, quando ele teve aquela atitude em particular, ele apenas estava positivando o que acontece aqui fora com o pensamento machista. Que foi o quê? A postura dele foi acusá-la, foi menosprezá-la, foi praticamente dizer, você quis. Ele só faltou dizer isso. Você quis. Você se submeteu àquela situação. Então, dentro desse contexto, tá bom? Dentro desse contexto, tá? Nós temos essa situação de que houve a atitude do advogado, foi uma atitude repetitiva dentro daquele contexto. Que contexto? O contexto de culpar a mulher pelo crime. A mulher como culpada daquela infração. Justamente a intimidação que aconteceu naquela audiência serviu como um silenciador. Um silenciador para ela silenciar, para ela não poder concatenar as suas afirmativas. Ela foi literalmente oprimida, ou seja, a força da opressão para o quê? Para levar o quê? Para levar ela a ficar quieta. Para ela não poder o quê? Sobressair. Para ela não poder gritar. Para ela não poder falar. Então, a opressão ali existente pelos atores envolvidos foi enorme. Muito, 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 muito. Então, a partir daí, ela não teve mais a coesão psicológica para concatenar a sua fala. E aí sim você vai ter questões distonantes. Óbvio que você vai ter questões distonantes a partir de um não mais equilíbrio. Primeiro, ela já não tinha um equilíbrio por estar revivendo toda a situação. Vitimização secundária. Coloca a vítima novamente para viver tudo o que ela viveu naquele momento. Então, a partir daí, nós temos. Então, vamos agora, de forma rápida e coerente,
Analisando a sentença, e detalhe importante, hein? Eu tenho acesso, eu estou com algumas partes do processo. Eu só não estou com a sentença, não. Eu estou com o inquérito, boa parte do inquérito. O processo todo tem 4.200 páginas. Eu estou com quase 3.000 páginas do processo. Eu vou ver se eu consigo o restante, que aí eu vou fazer um vídeo explicativo. Mas eu já tive acesso a mais de 2.000 páginas nesse processo, tá? E agora, não sei como, né? Passaram para mim, em que pese está em segredo de justiça, então eu não vou divulgar, obviamente, tá? Eu não vou divulgar, mas passaram, como a sentença também vazou em segredo de justiça. Mas sim, então o que acontece aqui? Vamos lá, vamos entender. Segundo relata os autos, segundo relata a sentença na sua parte dispositiva, não. No seu relatório, que faz toda a circunscrição, tá? Depois eu faço esse comentário. O advogado pede o registro? Não, isso não é caso de ter a sua OAB cancelada, mas ele pode receber uma pena de censura pela sua conduta. Pode. Ele vai se valer, segundo você pode perceber, e ele vai argumentar isso, como bom criminalista que ele vai argumentar sobre a imunidade em juízo, que toda ofensa que ele rogou em juízo, ela foi validada pela sua imunidade prevista onde? No Código Penal. Só que, como ainda ele vai se valer, detalhe, a omissão do juiz vai ser uma espécie de defesa dele. Entenderam? Ele vai dizer, olha, eu não exacerbei em momento algum a ponto do próprio magistrado não ter me interrompido. Isso vai ser uma matéria de defesa. Isso vai ser uma matéria de defesa. Então, olha só. Então, dentro dos fatos contidos no relatório, o que é que eu já apurei desde a outra vez que eu falei? Ponto importante. Quando o magistrado colocou estupro culposo. Vamos lá. Olha só o que acontece. Dentro daquele contexto, do contexto todo, o que é que você tem? Você tem que ela foi, aspas, segundo o Ministério Público, depois o juiz, e lá vai essa confusão toda, houve um estupro, inicialmente na denúncia. Estupro de vulnerável. Pelo 217A, parágrafo 1º. Sobre a questão de que não é só a questão etária. Foi só a questão de que? A questão dela não poder oferecer resistência. Da leitura... Voltou já, né? Da leitura, o que acontece? Da leitura, diz assim, que o autor, o agressor, ele não tinha como saber que ela não tinha a capacidade de consentimento. Está se buscando uma linha do erro de tipo. Aquele erro de tipo. Pronto. Aí o que acontece? A partir daí, o que acontece? Quando se fala em erro de tipo, você tem a possibilidade de excluir o dolo e, se for o caso, a punição a título culposo. Pois bem, não existe a possibilidade do nosso ordenamento jurídico. Não existe. Não está tipificado nem no 213, nem no 217A. Não está tipificada a palavra estupro culposo. Não está. Então, preste atenção agora. Está se discutindo o erro de tipo. No erro de tipo, que o homicídio é o que é mais trabalhado em sala de aula para se explicar, no erro de tipo, o indivíduo ele tem a intenção de praticar, porém, ele o quê? Ele erra sobre um elemento constitutivo do tipo. Chama isso de culpa imprópria. Culpa imprópria. Então, todo mundo está pegando o exemplo do homicídio. É aquele exemplo clássico, assim, ó. Tal pessoa tá na mata, vai atirar querendo matar um bicho, só que mata uma pessoa. Ela pensou que estava matando o quê? Um bicho. Então ela não responde se as circunstâncias levam a crer. Exclui o dolo e a culpa. Mas, se ela tivesse tido uma cautela maior,
ela responde a título culposo se previsto em lei. É o artigo 20, parágrafo 1º. Então, transmudando isso para a questão do estupro de vulnerável, que é o caso em comento, a discussão é bem simples, ó. Se ele teve a vontade e a intenção de praticar o ato com ela, segundo as linhas gerais escritas na sentença, diz o seguinte, que ele não tinha como saber se ela tinha capacidade ou não de consentir. Então, dentro justamente desse conceito, se ela tinha ou não capacidade de consentir, aí disse assim, ó, que ele foi negligente. Não tem como ser negligência, porque negligente é a forma passiva da culpa. Se fosse o caso da discussão, era imprudência, que é a forma ativa da culpa. Então, a partir desse conceito, não se tem nem que se discutir da possibilidade, porque não é previsto em lei. Não é sequer previsto em lei. Os autos, o problema desses autos, né, dessas situações lá contidas, é que nos autos você tem uma enormidade de discussões. O advogado dele, ele foi em cima de algumas questões. Só que o ponto principal é esse aqui, ó. Cristiano, mas não deixou marcas. Gente, o estupro não precisa deixar marcas. Mas, Cristiano, o laudo constatou que houve o rompimento do ímen. Pronto. Beleza. Fechou. Então, aí é que reside alguns pontos que podem ser discutidos em relação a esse processo. Mas em momento algum, o magistrado, eu, no meu parco conhecimento do que tive acesso aos autos e da sentença, fazer um comparativo com um erro de tipo, só que ainda não colocou chamada culpa imprópria, aí é que gerou um grande problema. Cristiano, por que surgiu toda essa discussão em relação ao estupro culposo? Porque da leitura da sentença tem essa parte relacionada ao erro de tipo. Então as pessoas extraíram isso e saiu a publicação. Com essa publicação e essa discussão ficou muito complicado. Soube já que houve o recurso, que vai haver um recurso, que uma banca de advogadas, né, de advogados e advogadas vão assumir a defesa, né, vai haver o recurso, porque o Ministério Público provavelmente não vai recorrer, mas o assistente de acusação pode recorrer independentemente do Ministério Público, ele pode recorrer sem problema nenhum, não há problema nenhum nesse tipo de recurso, pedindo a reforma da decisão. Como a apelação devolve isso, o tribunal terá um papel importante na leitura dos autos. Então, tem que se ficar muito atento ao que o tribunal vai dizer em relação a esse fato. Por quê? Porque se o tribunal confirmar, dificilmente o STJ desconfirma. Então, a questão desse processo sempre vai residir nesse ponto central. Meus amigos e minhas amigas, qual é o ponto central dessa discussão? Tipificação de estupro culposo não existe. Nem no 213, nem no 217A, nem no 215. Não existe isso. Por quê, Cristiano? Prestem atenção comigo. Vê se vocês vão entender de forma simples o que eu quero dizer para você. O que é o dolo, até para quem não é da área, é quando você tem o quê? A vontade consciente de praticar uma infração. Ponto. Se você bebe água, se você bebe uma água, você fez com intenção. Tudo que você faz sem querer, foi como eu escrevi, sem querer, é culpa. Você tombou numa pessoa, você faz o quê? Desculpa. Sem querer. Então, quando você vai discutir os crimes dolosos e culposos,
Primeiro você tem que analisar os autos e o fato para dizer o seguinte: poxa, dá para entender que ele quis praticar. Ele teve a intenção, ele teve a consciência, ele teve a vontade de praticar. Poxa, ele praticou sem querer. Ele não queria aquele resultado, mas teve. 2 pontos importantes: dolo e culpa. De novo, o ponto da discussão desse processo, para quem não conhece muito, eu vou ver se eu explico de novo, que me perguntaram aqui. Culpa imprópria. Imprópria é quando o indivíduo ele tem a intenção, mas ele erra sobre um elemento constitutivo do tipo penal. Pasmem que vocês ainda vão... Eu vou gravar uma aula, um comentário, a sexta-feira, deve não sei quando é que vai ser publicado, sobre uma decisão do Tribunal de São Paulo sobre estupro de vulnerável, menor de 14, só quando há penetração. Outro ato libidinoso, ele disse que tinha que desclassificar para importunação sexual. Preste atenção. O juiz, ao falar do erro, quis dizer estupro de vulnerável culposo. É assim, ó. Gabi, é assim, ó. Presta atenção comigo, galera. Ó. O tipo penal fala assim, ó. Você pode não responder nem dolosamente, nem culposamente. Mas você pode não responder, dolo foi lá de cá. Você pode não responder com a intenção, mas pode responder sem essa intenção. Mas preste atenção. É o 20, parágrafo 1º, quando ele diz assim, ó. Você quer fazer, mas você erra no que você está fazendo. Você tem a intenção, mas não há uma clara, não é objetivo, não é muito transparente o que está acontecendo na sua mente pela representação do momento. Então, dentro dessa representação do momento, você acaba respondendo a título culposo, porém você teve a intenção. É isso que tem que ficar claro. O que o magistrado colocou na sentença e que não está claro porque ele não trouxe a lume, ele não trouxe à luz essa discussão, é sobre a culpa imprópria. A famosa culpa imprópria, que tá tendo essa celeuma toda. É a culpa imprópria, 20, parágrafo 1º. Mas a sentença está pautada na falta de provas da vulnerabilidade. Perfeito! A vulnerabilidade, neste caso, é a capacidade de consentimento. A capacidade de consentimento são 2 situações. Você pode ter o consentimento do ofendido como excludente de tipicidade, quando ele estiver dentro do próprio tipo penal, ou o consentimento como uma causa supralegal de excludente de ilicitude. A exemplo, artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio. Entrar ou permanecer astuciosamente ou clandestinamente sem o consentimento expresso ou tácito. Repare, no tipo penal tem a palavra consentimento, então exclui a tipicidade. Nos crimes sexuais, se houver o consentimento, a depender da violência, segundo, pode haver. Então, quando a questão da vulnerabilidade, que o colega perguntou aqui, Kleber, quer dizer o seguinte, ó Kleber, se ele praticou o ato, certo? Com o consentimento dela ou não. E se o consentimento dela era válido ou não. Então, quando fala ausência de provas, tá perfeito. Agora, a discussão é, essa ausência de prova foi capaz de dirimir a ideia central de que havia ou não havia o consentimento? Seria basicamente, para quem entende um pouco, eu vou ver se eu consigo explicar, é um erro de tipo, não seria uma conduta típica excluído. Não, punibilidade é artigo 107 do Código Penal. Fato típico, ilícito, culpável e punível. Punibilidade está dentro do ius puniendi. Você pode extinguir a culpa, ou seja, melhor, você extingue a punibilidade sem chegar à conclusão se houve culpa ou não. A exemplo, prescrição, a exemplo, perempção, decadência, anistia, graça, indulto, abolitio crimes. Então você tem outras situações que é a punibilidade, artigo 107, e os puniendi, direito de punir. Tá? É assim que funciona. Então, a partir dessa discussão, o que acontece? Você pode enveredar na leitura desses autos, dessa sentença, diga-se, em segredo que foi publicado, então evitem publicar em suas redes sociais. Tá? Você pode enveredar na questão da prova.
E a partir da prova, que eu sempre falo isso para meus alunos, os dados objetivos, os dados objetivos, eles são capazes de elucidar muita coisa. Ou seja, o estado de embriaguez da vítima, se ela tinha condições de consentir ou não. É justamente isso, Robson. Se ela tinha condição de consentir ou não, a discussão foi justamente nesse ponto. A vulnerabilidade dela não é etária, ela nem é menor de 14. A discussão é, ela tinha condição ou não de consentir? E a partir daí trouxe, aí é que vem a discussão de novo, ó, trouxe a questão do erro de tipo. Trouxe, eu não sei se foi apropriado colocar a questão do erro de tipo. Porque aí gera muita dúvida, gera muita discussão e gera muito problema. Professor, verificando que não havia situação de vulnerabilidade, o juiz poderia condenar por estupro. Na verdade, se ele fizesse isso, teria que ter a violência. Teria que haver o constrangimento, que é o 213 prevê o constrangimento, aí seria, na verdade, tinha que ver o que está descrito na denúncia para ver se não haveria uma emendatio libelli ou uma mutatio libelli. Uma emendatio ou mutatio libelli. Tá? Professor, mas se ele alegou que não tinha ciência do não conhecimento da vítima, como seria isso? Não haveria essa decisão jurisprudencial para outras alegações de não ter percebido a não ciência? É porque é justamente isso. Puxou essa discussão. Puxou essa discussão de, não tenho conhecimento que estava ou não. Justamente, esse é o problema. Trouxe à baila uma discussão importante em relação a ter ou não o conhecimento. Evitar colocar isso na rede social é porque o processo ele é segredo, né? Então não é legal. E o tratamento dispensado da vítima na audiência, isso a gente já falou e eu posso repetir para vocês. O tratamento dispensado da vítima primeiro perpassa pelo Estado. O Estado na presença do juiz. Promotor não é um poder. Tá? Então o juiz ali ele foi omisso e a omissão dele ainda pode servir como excusa do advogado. A omissão do juiz pode servir como excusa do advogado. Não esqueçam disso. Porque o advogado vai dizer, se eu errei, o juiz tinha que ter me coibido naquele momento. Se eu não fiz nada demais, o magistrado deixou a audiência correr normalmente. É um argumento. E tá lá. Mas todo mundo viu que o advogado passou dos limites no seu mistério. Ele foi combativo, mas ele foi desrespeitoso, desleal. Houve a deslealdade. E detalhe, ele usou uma expressão dizendo que não queria que a filha dele fosse parecida com ela. Que absurdo. Que absurdo isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Numa audiência tem que haver o respeito e o magistrado teria que ter coibido. Mas afinal, o termo estupro culposo ou não existe no ordenamento jurídico. Não existe no ordenamento jurídico o estupro culposo. Não existe isso. O MP alegou que a inconsciência não estava clara. Sim, pelos dados objetivos. Os dados objetivos, ele é que vai decidir se sim ou não. É através dos dados objetivos. O que são os dados objetivos? São os elementos coletados durante a instrução criminal. A sentença ou as partes do processo, o juiz acolheu a tese de erro de tipo, artigo... Não, o erro de tipo... Aí o 3863 não fala do erro de tipo, cuidado. O erro de tipo é uma hipótese lá na frente que exclui a conduta. Gente, erro de tipo exclui conduta. Conduta, dolosa, culposa, comissiva, omissiva por omissão. O erro de tipo exclui conduta dentro de que elemento? Do elemento volitivo. No 386 você tem as hipóteses de absolvição e aí traz quando o fato não constitui crime, certo? Então seria nesse ponto, tá? O fato não constitui crime. Não é pelo erro de tipo, é pelo fato não constituir crime. Nesse caso, o 3863 fala justamente de quê? Fala justamente da não existência do tipo penal de estupro culposo no nosso ordenamento jurídico. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Falando da questão das roupas, que eles usaram as fotos. O sêmen do acusado já não é uma prova de condenar? Esse é um grande ponto, uma grande discussão que a gente pode ter. O fato de ter o sêmen dele lá, por si só, não ia levar ele à condenação, porque ele discutiu justamente que foi uma relação consentida. Tem aqui uma pergunta em relação à roupa. As fotos. Aqui, o uso das fotos das redes dela. Perfeitamente, totalmente desnecessário e desequilibrada aquela conduta, não era necessário, não entendi, não fazia parte do processo, não era objeto do processo, trouxe, na verdade, isso se chama para
tirar a credibilidade. Entenda, olha só o que é absurdo nesse processo que a colega está perguntando aqui. Ó. Tirou a credibilidade dela pelas fotos que ela publicou na rede social. A técnica utilizada foi a questão da desacreditar a vítima. Por quê? Porque a palavra da vítima tem o quê? Papel fundamental nesse tipo de processo. Então, fazendo isso, desacredita a palavra da vítima, logo perde força, porque os crimes sexuais são crimes cometidos à calada, são crimes cometidos sem o quê? Sem público. Logo, a palavra da vítima tem um papel fundamental e relevante, desde quando esteja concatenada com todos os elementos de quem? Do processo. Então, justamente, quebrar a credibilidade do que a vítima falou é uma estratégia para quê? Para tirar a sua validade e assim conseguir o quê? Diminuir o seu valor probante, porque a declaração da vítima tem um valor probante, isso é jurisprudencialmente falando fechado, tirando esse valor probante, pronto, ele consegue o que ele quer. Tem que tomar cuidado. Questão do sêmen, a gente já discutiu. O juiz foi omisso, o promotor foi omisso, o advogado que agiu de forma totalmente arbitrária. Perfeito, ela tinha a advogada de acusação. Professor, sobre terem usado a imagem dela como manipulação para passar a imagem de que ela tinha atitudes promíscuas. Não, isso é do século passado. É dizer que a mulher voluntariamente se coloca na situação. Não, ela pode ter a foto que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. E isso não está autorizando ela a ser estuprada, não. Que maluquice, né? Que maluquice, isso é loucura. Ela pode usar a roupa que ela quiser, ela pode se vestir da forma que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela é dona de si. E isso não quer dizer, em momento algum, esse absurdo de que uma mulher com uma roupa curta, uma mulher que publica foto de biquíni, uma mulher que publica isso, publica aquilo, ela está suscetível a ser estuprada. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, isso chega a ser irritante, desculpem um pouco a minha irritação, mas isso chega a ser irritante, é um absurdo, a gente perde até a linha. O senhor acha que também houve a questão de uma seletividade punitiva, uma vez que não há diversas sentenças condenando o réu somente com base no depoimento da vítima? Parente, é quando há a concatenação, não condena por condenar. Condena quando os elementos convergem para aquilo. Se não convergirem, não vai condenar. Não é assim então, não. Tá? Não é. Salvou, vamos pegar isso para Cristo. Não é bem assim, não. Tá? A live vai ficar salva, vai, indecorou. Que argumente perante a vítima, essa é uma relativação. Isso. O sêmen, de novo, já foi o sêmen. Erro do tipo exclui a conduta do agente, isso. Professor, a participação do estado de embriaguez da vítima pelo agente não seria um certo aproveitamento por parte do agente e isso não ensejaria de todo modo na prática. É justamente isso, a discussão é justamente essa. Se ele tinha ou não condições de perceber que ela estava ou não a ponto de não consentir. Tá? Esse é um ponto de discussão, meu querido Gabriel. O advogado se refere à vítima de forma muito pessoal, nem parece uma audiência, parece uma briga de vizinhos. É isso aí, fontes. Foi realizado algum laudo para verificar se havia substâncias psicoativas pela vítima? Sim, foi feito um laudo. Tá? O laudo foi feito. Professor, os dados objetivos no caso da perícia para ver se houve ingestão de drogas ou não, foi feito 3 dias após o ocorrido. Caso em que substância de fácil absorção, sim, pode ser perfeitamente aconteceu isso. A depender da substância, ela sai, né? Normalmente, pelo sistema excretor do corpo da gente. Não consigo lembrar uma vítima de crime contra a dignidade sexual logo após ser abusada sair sem qualquer alteração de capacidade motora para divertir-se. É uma opinião. Dr. Fábio Guilherme de Aracaju, grande amigo, é uma opinião. Interessante a sua opinião também. Fala sobre o advogado do acusado usar imagens manipuladas com edição. Isso, a gente já falou que isso é um absurdo ele querer dizer que ela é mundana por causa disso, né? Então as questões são muito mais... como se prova uma testemunha se não é estupro? Pelo depoimento da vítima. A vítima tem fundamental importância, por isso que tem que quebrar a sua credibilidade para diminuir. Beleza? Então, galera, tecnicamente falando, o estupro é um crime hediondo em todas as suas formas, mesmo sem qualificado não, ok. Bom, pessoal, devido já ao andar do horário, eu vou encerrar aqui. Se tiver mais alguma, o advogado foi baixo. Eu vou terminar ficando aqui apenas a minha pontuação, tá?
em relação a isso, em relação a toda essa discussão. A imersão, nesse caso, ela tem que ser muito mais profunda. Existem outros elementos que levam a crer. As nomenclaturas jurídicas precisam ser analisadas, ainda mais por um magistrado. Na hora de montar a sua sentença, ela tem que ser muito bem escrita, porque hoje em dia todo mundo tem acesso, e isso pode levar a interpretações. O tipo penal culposo, seja ele qual for o delito, precisa estar previsto no Código. Não estando previsto, não existe essa possibilidade. E as discussões maiores são em relação justamente ao consentimento da vítima. Tá? Então, professor, a partir da sentença datada, outro caso poderão... Sim, o caso pode servir como base, advogado, a gente sempre faz isso, a gente pega os processos e vamos trabalhar. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por tudo, a live vai ficar salva. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu... pelo Instagram mesmo, pelo Telegram, que a gente faz. De algum modo, os advogados... viu? Então, forte abraço. Muito obrigado por todos que estavam aqui. No documento tinha escrito estupro culposo. Não. Muito obrigado pela essa galera toda que me acompanha até agora, esse horário aí, às 10 e lá vai, que eu não sei nem mais que hora é essa. Que hora é essa? 10h45, esses minutos de live, assim, sempre live, sempre pontual e sem necessidade muito para você trazer as suas observações. A live vai ficar salva e eu vou fazer depois um comentário desse processo, dessa sentença, com uma outra sentença que o estupro de vulnerável, segundo o Tribunal de São Paulo, agora só pode se houver condição carnal. Se não houver condição carnal, ele mandou desclassificar para importunação sexual. Vou fazer essa live também, essa discussão, vou trazer essa discussão para vocês e outras tantas que vocês tiverem curiosidade. Por favor, só é falar que estamos aqui à disposição. Aquele abraço a todos, um grande... Abraço não pode mais não, né? Então um toque de mão, um toque de pé a todos, né? Abraço ainda só depois da nossa querida vacina contra o coronavírus. Abraço, irmão Peter, como vai, meu irmão? Tudo na fé. Fábio Guilherme, sempre ponderando de forma bacana nos seus comentários. Joslane, todo mundo aí que estava me assistindo. Muito obrigado de coração, Jussiene. E aí, Tatinha, como é que tá? Tudo bem? Essa força? Beleza? Vai lá! Bahia Todos os Santos! E aí, Léo, que tá, irmão? Cadê o senhor? Aquele Tatinha amigo. Fui! Aquele abraço.